Olá, comunidade do Projeto ACBR, meu nome é Eduardo, eu sou consultor do Projeto ACBR e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre impressão térmica e sobre o componente ACBR etiqueta. Nós vamos aqui, na prática, examinar o demo do ACBR e imprimir algumas etiquetas. Para começar, vamos dividir a impressão térmica em duas categorias, a direta e a indireta. Na impressão direta, o calor é aplicado diretamente em um papel termosensível. Esse tipo de impressão é utilizado na maioria das impressoras não fiscais, essas que a gente comumente vê aqui no ACBR. A desvantagem é que se você já guardou um cupom fiscal por muito tempo, deve ter percebido que ele foi apagando com o tempo. Na impressão indireta, o calor é aplicado sobre um ribbon, ou TTR, sigla em inglês para fita de transferência térmica, essa parte preta que você está vendo aí no vídeo. A cabeça de impressão aquece a fita, que posteriormente é pressionada contra a etiqueta, transferindo a tinta. As vantagens desse tipo de impressão são várias. A primeira é que, como o papel não é termosensível, não corre o risco dele ficar apagado caso seja exposto a altas temperaturas. Ele é muito mais resistente a riscos e à água, sendo ideal para etiquetas, e também a impressão pode até ser colorida, claro que depende da cor do seu ribbon. Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar é que o ACBR etiqueta não programa o tamanho de página da etiqueta. Ele apenas usa o sensor de gap da própria impressora. E o que é esse sensor e como ele funciona? Bom, eu abri aqui um site, é um site americano, mas vocês podem entrar. Tem muitas informações, ele explica aqui bem detalhadamente como funciona. Ele explica, dá exemplos, por exemplo, se você vai usar alguma etiqueta que seja muito pequena, o que você pode fazer. Então nós temos aqui basicamente 4 tipos, né? Temos gap marks, que ele vai detectar ali uma diferença na luminosidade praticamente, né? Entre uma etiqueta e outra você vai ter um espaço, ele tem um sensor ali com uma luz e vai identificar através disso onde tem etiqueta, onde ela começa, onde ela termina. Tem alguns sensores também que eles vão procurar ali uma linha preta, né? Uma linha entre uma etiqueta e outra, e ele consegue diferenciar. Algumas impressoras também utilizam esse sistema aqui, ó, notch, onde você tem pequenos buracos aqui, né, na lateral, onde termina e começa cada etiqueta. E existem algumas impressoras também de etiqueta contínua, né, você não tem essa diferença, né, entre uma e outra. Então, se você estiver tendo algum problema com um avanço ali, se ele estiver imprimido fora, pode ser que você tenha posicionado incorretamente a bobina, pode ser também que você esteja usando a etiqueta errada para a sua impressora. Então vamos supor que a sua impressora ela tenha aqui um sistema de gap, né? Ela vai encontrar ali o espaço entre as etiquetas. E você coloca uma etiqueta contínua, por exemplo, não vai funcionar. E pode ser que tenha alguma configuração de avanço ali na memória da impressora que esteja atrapalhando. Então você pode fazer um reset da sua impressora, seguindo, claro, as recomendações do fabricante. E aí, a partir disso, você vai conseguir configurar e usar corretamente. Vamos então começar a ver aqui o programa ACBR Etiqueta. Eu vou usar aqui o exemplo do ACBR. Onde você vai encontrar esse exemplo? Então você vai entrar aqui na pasta ACBR, Exemplos, Serial e ACBR Etiqueta. No caso nós temos a opção Delphi, FireMonkey e Lazarus. Eu vou usar Lazarus. Olhando aqui para o exemplo, nós vamos passar um pouco pelas configurações. Nós temos aqui as configurações da impressora, a porta, no caso estou utilizando a porta USB, a impressora Zebra, o modelo. Podemos também escolher a temperatura, o DPI da impressora, a margem esquerda, a velocidade, o avanço da etiqueta, o backfeed, a página de código e a origem. Aqui também nós temos a opção de carregar uma imagem. No caso, está carregado o logo do ACBR. Vamos examinar então agora o que o exemplo de impressão
do ACBR Etiqueta faz. Eu vou começar aqui imprimindo uma etiqueta simples. Repara que ele realizou a impressão, tudo corretamente. Nós temos aqui nessa etiqueta, né, o reverso, temos aqui também o código de barras. Agora eu vou imprimir uma etiqueta com 3 colunas. Um bloco de etiquetas. Repare que ele imprimiu 3 etiquetas de uma vez só, todas corretamente. Vou imprimir uma imagem, essa imagem que está carregada aqui. E um QR Code. Também corretamente. Outra coisa que nós veremos agora eu entrei nesse site aqui, vocês podem entrar aí para testar, e ele basicamente é um emulador. Ou seja, a impressora, na verdade, ela está recebendo isso aqui. E ele está emulando isso aqui para a gente. Para que você pode usar isso aqui? Vamos supor que você não queira gastar papel ou não tenha uma impressora e você quer testar essa etiqueta. Você pode usar esse site, inclusive junto com a CBR. Como que isso funciona? Vou mostrar agora. Então, aqui, como nós já vimos, nós vamos definir a porta. E o ACBR ele está mandando isso aqui para a impressora. Só que ele está abstraindo isso aqui para a gente. A gente passa os parâmetros ali e ele manda isso aqui para a impressora. Então aqui eu coloquei um diretório, uma pasta, contrabarra teste.txt. E ele vai enviar para mim um arquivo txt. Então vou colocar aqui etiqueta simples. Vou lá na minha pasta, viu? Ele já criou aqui esse arquivo. Vamos abrir esse arquivo. Vou copiar. E vou nesse site. Viu? Ele criou aqui para mim a minha etiqueta. Dessa forma, eu consigo testar sem precisar ter uma impressora ou gastar papel. Eu vou então começar agora a mostrar como funciona o componente. Eu quero mostrar aqui como ele faz a impressão, como a gente configura. Então, aqui, se a gente reparar, nós temos aqui uma rotina, né? Uma procedure, imprimir etiqueta simples. Vou mostrar aqui. Aqui, etiqueta simples. Então, esse if aqui, ele tem um motivo. Ele visa separar as impressoras por sistema de coordenadas, né, ou orientação. No caso, nós temos um grupo aqui, onde todas as impressoras compartilham desse mesmo grupo, e a zebra, né, que vai cair nesse segundo caso aqui. Não obrigatoriamente, no seu código, você vai precisar implementar isso daqui. Se você usa simplesmente uma impressora, você pode fazer o seu código só para essa impressora, né? Só para esse sistema. Você não precisa ter essas duas rotinas aqui ou até mais. E como que você pode fazer ou ver isso? Você pode ver o manual. No nosso caso, você pode consultar os manuais lá no nosso SVN. Vamos então ver. Temos aqui, né, o nosso SVN, aqui está o link. Eu vou entrar em Tools, Etiqueta, e aqui estão os manuais. Por exemplo, eu vou abrir esse aqui, PPLB. Já deixei aberto aqui. Então estamos vendo aqui, né, o sistema de coordenadas. Repare que o X vai da direita para a esquerda e o Y vai de baixo para cima, né? Então, esse aqui é o sistema de coordenadas dessa impressora. Vamos agora então voltar para o nosso código. Eu vou apagar aqui e vou começar mostrando só a caixa, a impressão da caixa. Então, para fins didáticos, eu vou excluir aqui. Bom, vamos entrar aqui. Então, analisando mais profundamente, nós temos aqui os parâmetros, né? Nós temos o vertical, horizontal, né, a posição,
a largura, a altura e podemos controlar também a espessura vertical e a espessura horizontal. Eu vou então aqui passar aqui alguns parâmetros. E agora vamos imprimir. Então, esse foi o nosso resultado. Agora, vamos mudar a largura para ver como isso vai afetar a nossa etiqueta. Eu vou colocar aqui um valor 4 e 4. Bom, como podemos ver, a nossa caixa ela ficou com as bordas bem mais espessas. Nós podemos ainda assim fazer mais um teste aqui e diminuir um pouco a largura. Vou entrar aqui, vamos ver, a largura é o terceiro parâmetro. Vamos supor que eu quero que essa caixa tenha metade do tamanho. Vou passar aqui 40. Vou voltar aqui para a espessura normal. Repare que agora ele diminuiu pela metade a largura, mas manteve aquele recuo ali da margem esquerda, que foi setado ali no primeiro parâmetro. Agora nós vamos começar a ver um pouco sobre a Procedure Imprimir Texto, né? Vamos ver aqui um pouco como ela funciona e tudo mais. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre a orientação. Bom, eu vou entrar aqui e nós vamos perceber que tem um enumerado aqui. Eu vou entrar na função aqui, na Procedure. Vamos ver que orientação, enumerado. Vamos entrar aqui. E aqui nós temos as orientações possíveis, né? Normal, 270, 180 ou 90. Vamos voltar lá. Eu vou fazer um teste aqui com o normal para a gente ver como está funcionando. Vou imprimir, vou trocar aqui o modelo. Bom, repare que imprimiu. Normal. Agora eu vou trocar aqui para 180. Não é aqui. Aqui embaixo. Vou trocar aqui para 180. Bom, como estamos vendo, ele inverteu a nossa etiqueta. Vamos ainda assim fazer mais um teste. Vou trocar agora para 90 graus. Bom, repare que agora ele colocou em 90 graus, mas como ele tem ali uma orientação, né? Ele tem um recuo, um ponto onde ele começa, repare que ele ultrapassou a nossa etiqueta. Bom, então aqui a gente entra no primeiro ponto, né? De como trabalhar com essas etiquetas, em que você vai precisar levar tudo isso em consideração, né? Então, quando você for configurar, você vai ter que pensar nisso. Aqui no meu caso, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter subido um pouco mais, né? Ou diminuído um pouco a fonte. Mas repare que ele imprimiu em 90 graus. Bom, agora eu já voltei para normal e nós vamos dar uma olhadinha nas fontes. Então, você pode consultar o manual, lembrando que tudo isso aqui vale para todas as impressoras. Eu estou utilizando uma Zebra, mas você pode usar outra impressora e ver no manual, né? Por exemplo, aqui nós temos as fontes, né? Lembrando que essa é a maneira como você se comunicaria com a impressora. Só que o ACBR ele está abstraindo tudo isso para você. Então você não precisa se preocupar com isso, porque o ACBR já está fazendo isso para você. Quem aí já utilizou o ACBR Post-Printer, né, sabe que ele interpreta ali a linguagem da impressora e você só passa as tags e imprime lá a nota fiscal, por exemplo, do jeito que você quer.
Aqui nós temos os valores, né, que são aceitos pela impressora e as fontes e como tudo isso funciona. Eu vou trocar agora aqui, por exemplo, para T. E vamos ver como isso vai afetar a nossa impressão. Bom, pode parecer que não mudou muito, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês junto a impressão anterior. Bom, vocês podem perceber a diferença. Essa aqui de baixo ela está um pouquinho mais pixelada, já essa aqui não. E aí eu queria entrar em outro ponto. Sempre que você for fazer o seu teste, você precisa prestar atenção na interação do tamanho da fonte e do tipo de fonte. Eu vou mostrar agora, por exemplo. Eu vou pegar aqui aquela mesma fonte que a gente estava utilizando, A, que ela é, por natureza, assim, uma fonte mais pixelada, e vou multiplicar ela, né, vertical e horizontal. Estava em 30, vamos colocar aqui 60. Então, ele cortou, não tem problema nenhum, é só um teste, eu só queria mostrar como essa fonte ela seria afetada pelo aumento, né, do tamanho ali. Então nós mudamos ali o vertical e o horizontal e você viu como ela ficou. Ela já não ficou tão bonita, né, porque como ela é uma fonte mais pixelada, quando você aumenta muito, ela acaba ficando desse jeito. Se a gente imprimir o mesmo tamanho para o anterior, vai ficar bem melhor. Vou mostrar aqui então. Agora repare que cada fonte ela tem uma interação diferente com o tamanho, né? Então, se você olhar aí no exemplo, essa daqui é a fonte T, né? Já essa daqui é a A. As duas estão sendo multiplicadas pelo mesmo valor, mas essa aqui ficou bem maior que essa. Então, quando você for fazer isso, você vai ter que levar em consideração. E o melhor jeito é testando, montando ali a sua etiqueta, imprimindo e vendo como isso vai afetar. Só para a gente fazer um teste aqui, vou colocar mais uma fonte. Ó, mais uma vez, eu não mudei ali o multiplicador e olha o tamanho que ficou. Essa é a B, também um pouco mais pixelada. Vamos lá, eu vou diminuir aqui. Vamos colocar um multiplicador, por exemplo, como 20. Lembrando que você pode sempre aqui entrar na função e ver, né? Orientação, fonte, aqui multiplicador horizontal e vertical. Vamos imprimir. Repare então que diminuiu bastante o tamanho. Vamos supor que agora eu queira que a minha etiqueta, esse texto, né, ele vá um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para a direita. Eu simplesmente vou mudar aqui esse parâmetro. Vamos colocar esse aqui para 15 e esse daqui, por exemplo, para 30. Vamos testar. Vamos comparar então agora com a primeira etiqueta. A da esquerda é a primeira, essa que a gente imprimiu agora. Repara que a gente deslocou. Então, para fazer isso, o segredo é estudar os manuais e, com o componente, ir testando e montando sua etiqueta aos poucos. Existe também uma forma rápida aqui de fazer esse ajuste através do componente. Vamos lá então, eu vou mostrar aqui. Temos aqui, ó, margem esquerda. Vamos imaginar que nós temos aqui uma etiqueta fictícia. Eu vou imprimir ela. Bom, aqui está sem o preço, mas podemos ver que ele cortou, né? Aqui. Então eu posso vir aqui no componente
E ó, aqui no exemplo eu vou trocar aqui essa margem esquerda para 20, por exemplo. E vou imprimir. Repare que ele jogou tudo para a direita. Então esse seria, digamos assim, um ajuste rápido. Quando que eu poderia usar isso? Vamos supor que você esteja usando uma etiqueta maior, né, e está centralizando ali a impressão, e aí você passa, por exemplo, para uma etiqueta menor. Você pode usar isso, ou no meu caso aqui, eu empurrei tudo para a direita, então nada mais é do que um ajuste rápido. Agora eu quero mostrar para vocês a impressão no reverso. A primeira coisa que eu queria falar aqui é, por exemplo, a impressora Argox, ela tem essa função reverso. Já a Zebra, ela não tem. Então, como que o ACBR resolveu isso? Nós criamos a caixa e depois nós fazemos a impressão. Então, vamos olhar aqui essa primeira. Ó, repare. Ele já vai aqui direto já para a impressão da etiqueta. Aí você não tem nenhuma caixa. Já na ZPL, nós imprimimos uma caixa e depois nós fazemos a impressão dentro dessa caixa. Por que isso? Porque essa impressora ela não tem o reverso. Então, se você estiver usando a Zebra, você vai precisar fazer desse jeito. Então, agora eu vou imprimir aqui o primeiro teste para a gente começar a ver como isso funciona. Nós temos essa caixa aqui e embaixo o texto. Aqui ele funciona como booleano. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, imprimir reverso. Então, vamos fazer um teste, imprimir do jeito que está. Repare que ele imprimiu corretamente o reverso. Agora eu vou fazer outro teste. Aqui eu vou colocar falso. Vamos imprimir. Repare que agora nós não temos mais o reverso. Nós temos apenas uma faixa preta. E lembra no começo que eu falei que a gente precisa desenhar essa caixa? Para mostrar isso, eu vou fazer mais um teste aqui. Vou passar como verdadeiro aqui de novo. E aqui, ó, eu vou mudar. Vou colocar 5 também. Vocês vão ver que uma parte vai ficar dentro da caixa e uma parte fora. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos lá? Reparem que a parte que ficou dentro da caixa imprimiu no reverso e a parte que ficou fora imprimiu normalmente. Isso aqui poderia ser considerado um erro ou poderia até ser um efeito. Vamos agora examinar a impressão do código de barras. Eu já deixei aqui um código de barras configurado. Bom, repare que ele imprimiu corretamente. Aqui ainda eu poderia fazer o ajuste da margem esquerda, aqui mesmo no componente, no programa do exemplo. Repare que agora ele acertou aqui a minha margem esquerda. Agora sim, a etiqueta está correta. Vamos entrar aqui agora no método. Bom, nós temos aqui a orientação
a mesma do texto, que a gente já viu antes. Temos também aqui tipo barras e o tamanho e o posicionamento. Se a gente entrar aqui no ACBR Device, nós vamos encontrar aqui esse enumerado que define o tipo do código. Vamos aqui fazer um teste e mudar então. Vou pegar aqui esse aqui. Vou trocar. E vamos fazer um teste. Repare que agora ele mudou um pouquinho ali o tipo de código de barras. Eu vou agora centralizar e aumentar um pouquinho o tamanho. Eu aumentei aqui então para 5 e aqui eu coloquei 10. Vamos testar. Bom, pode ver que ficou bem maior e passou um pouquinho aqui. Eu poderia tentar ajustar isso aqui também aqui no componente. Diminuir a margem aqui. E agora ficou correto. Claro que o ideal seria diminuir um pouco para não ficar tão apertado dessa forma. Por exemplo, pronto, agora ele imprimiu, centralizado, não cortou nada e com um tipo diferente. Então nós acabamos de analisar aqui e testar as três principais procedures: imprimir texto, imprimir barras e imprimir caixa. Nós percebemos que usar essas procedures isoladamente não é tão difícil. Onde está a dificuldade então de você montar a sua etiqueta? A dificuldade está justamente em você encaixar tudo. Por exemplo, aqui nós temos, né, uma etiqueta completa. Então você vê que você vai precisar que tudo se ajuste ali, se encaixe na etiqueta. Então você vai precisar pensar no tamanho do texto, aonde vai ficar essa barra. Se você quiser colocar uma caixa, você vai ter que colocar o texto ou a barra dentro dessa caixa. Então a dificuldade está justamente nisso. E para fazer isso você tem que imaginar ali, ter em mente um modelo e ir testando até você conseguir ali o resultado perfeito. Nós aprendemos também um pouco sobre o demo do ACBR. Vimos que aqui é possível fazer diversas configurações, como modelo, temperatura, o DPI da impressora. Vimos que aqui é possível carregar uma imagem na memória da impressora e é possível imprimir essa imagem, lembrando que tem que ser uma imagem bitmap e monocromática. E testamos também aqui essas funções aqui do demo: etiqueta simples, 3 colunas, bloco de etiquetas, imprimir imagem e imprimir QR Code. Além disso, aqui dentro do componente existem diversas outras funções que podem te auxiliar muito na sua rotina aí de impressão de etiqueta. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo a impressão de um bloco de etiquetas. Nós temos aqui iniciar etiqueta e finalizar etiqueta com cópias e avanços. Então, o conselho que eu dou é: use o exemplo e leia os fontes, porque assim é a melhor maneira de aprender a usar o componente, realizar os seus testes, realizar testes de compatibilidade e assim você vai melhorar e muito a sua rotina de impressão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até mais.